Como eu geralmente faço com séries da HBO que lançam um episódio por semana, eu vou fazer vídeos semanais sobre essa série para gerar esse debate. É uma espécie de crítica, mas também é para vocês comentarem, pra gente poder trocar essa ideia. Eu adoro as séries da HBO por causa disso, porque dá para fazer mais vídeos e dá para trocar mais ideia a cada um dos episódios da série. Essa era uma das séries que eu estava mais aguardando no ano, justamente por ter a figura do Jordan Peele aqui como produtor executivo, ele que é um dos grandes nomes desse terror social nos últimos anos. Então ele fez Corra, que é maravilhoso, ele fez Nós, que também é muito bom, e aqui ele volta a abordar o terror também em um contexto de tensão racial. Mas diferente dos outros filmes dele, o que me chamava muito a atenção aqui, já desde os trailers, é justamente o nome do filme, trazer Lovecraft, que é um escritor que trabalha muito desse terror cósmico, e eu fiquei bem interessado para ver como eles iam balancear aqui esse lado do terror cósmico, dos monstros e tudo mais, com esse terror mais social, esse terror mais racial. Como eu disse, o Jordan Peele ele é apenas o produtor executivo aqui, apesar dele parecer bem envolvido com o material, e a showrunner da série é a Misha Green, que eu não conheço muito bem o trabalho dela, então eu vou avaliar ela em todos esses episódios apenas pelo que eu tô vendo nessa série. E bom, entrando agora no episódio, eu devo dizer que eu gostei demais desse primeiro episódio, é um dos melhores primeiros episódios de série que eu vi nos últimos tempos. Que é uma coisa que eu falo muito aqui quando eu começo a falar de uma série, principalmente essa série com episódios semanais e tudo mais, é como geralmente o primeiro episódio ele é só uma construção daquele universo, tende a ser um pouco mais morno e tudo mais, geralmente só com um cliffhanger ali no final para puxar a atenção nossa pro segundo episódio. E aqui definitivamente não acontece isso. Esse episódio ele é muito intenso e ele tem toda uma progressão do suspense aqui que é muito boa. Então o episódio vai começar assim um pouco mais calmo, com o personagem principal, o Tic, chegando ali no bairro dele e tudo mais. A gente conhece os personagens, a gente conhece aquela ambientação cheia de cores, cheia de vida e com um forte grau de intensidade. A gente sente isso até pela ambientação e pelo calor que a gente vê os personagens sentindo o tempo inteiro. Mas ali existe uma certa zona de conforto, um conforto para aqueles personagens. E a gente vai vendo que com o andar do episódio, que eles passam a se deslocar e viajar e saem daquele lugar deles, eles saem do bairro deles, a gente vai vendo como o episódio vai perdendo essa cor, vai perdendo essa vida. Eles vão entrando em uma zona mais hostil a cada momento que passa, a cada cidade que eles passam. E com isso o episódio vai reforçar muito essa tensão, esse suspense, muito também pela trilha sonora, que lembra até um pouco a trilha sonora de Nós, que eu acho muito boa, com aquele uso de cordas e tal. É uma trilha sonora bastante desconfortável e eu acho que isso encaixa muito bem com a proposta aqui, principalmente desse terror que começa muito com o terror do desconhecido. E aqui a gente vai entrar no lado mais social. A gente vai ter o lado social aqui apresentado de duas formas. A primeira é aquela mais evidente. A gente está na década de 50 nos Estados Unidos, como eu disse, segregação racial muito forte. A gente vê o personagem ali voltando da Guerra da Coreia e tudo mais, mas o fato dele ser um militar não vai ajudar ele em nada nesse sentido. E eu até poderia reclamar talvez disso, como a série é super explícita nesse sentido e tal, mas pela ambientação, pela época, por ser a década de 50, eu acho que isso é justificável e como isso vai refletir nos dias de hoje. Então acho que essa série ela não teria uma hora melhor para estrear, infelizmente, que não agora. Só que além desse lado social mais explícito, mais claro, que a gente vê os personagens, a forma como eles olham pro protagonista, pro tio dele, então vai ter até aquele personagem ali que vai ficar imitando um macaco, então coisas bem fortes assim mesmo e bem explícitas, os outros caçando eles em uma belíssima perseguição, muito bem filmada, muito bem montada, com o crescimento dessa tensão a todo instante. Então toda essa progressão da tensão não só vai acontecer durante todo o episódio, como também as grandes cenas de tensão, elas vão ter também essa progressão. O trabalho aqui da construção do suspense é muito boa, eu já falo um pouco melhor disso. Mas além desse lado social mais explícito, como eu disse,
Tem um segundo que eu gosto até mais, que é como a série já usa logo no seu primeiro episódio o terror como uma alegoria social, e aí a gente vê como essa crítica vai ser muito mais sutil nesse momento. Então a gente vê até como a violência é mostrada aqui, e eu esperava já essa violência, por se tratar de uma obra que vai fazer uma reverência muito grande a Lovecraft, então aqui explicitamente a gente vê até o livro de Lovecraft e tudo mais, a gente vê como essa violência, esse gore e tudo mais, ele vai se refletir muito a uma violência contra o racismo aqui. E ainda tem um terceiro subtexto aqui que vai envolver um lado um pouco mais social também, que é o da história. Então aqui a gente vê como o passado, a família estão muito presentes em toda a construção narrativa aqui, não só do protagonista, como dos demais personagens também, e a gente vê como a realidade deles se reflete um pouco por causa do passado. Eu gosto também como a série vai trabalhar a ficção e a realidade, como ele vai entrelaçar muito bem os dois, já tudo isso no primeiro episódio, então acho que isso é muito fascinante. A série, ela não vai segurar a sua narrativa e deixar só um cliffhanger final e puxar a gente pro segundo episódio. Ela não tem medo de mergulhar de cabeça nesse universo Lovecraftiano aqui, e esse lado também eu gosto muito dessa exploração, desse terror mais cósmico. A gente não entende direito ainda o que são essas criaturas, é uma espécie de vampiro e tudo mais. Eles provavelmente vão explicar um pouco mais disso, e eu gosto como eles vão apresentar o terror aqui muito por meio do desconhecido, até como eu disse já da construção do suspense. E aqui tem uma cena pra mim que é muito emblemática, que é uma belíssima construção de suspense, acho que é quase como uma aula de como se construir suspense, que é uma cena onde tá o Tic e a Letty conversando, olhando pra mata e tudo mais, uma conversa super leve que parece não tão interessante, não parece que tenha nada demais ali, e a gente vê um carro de polícia chegando bem devagarzinho ali atrás, e os dois não perceberam, eles continuam conversando, e esse carro de polícia vai se aproximando, e a gente tá vendo aquilo acontecendo ali atrás, e justamente por ser algo que os personagens não estão vendo e a gente está vendo, ou algo que o Hitchcock trabalhava muito bem, acho que vai funcionar muito bem a construção do suspense aqui. Essa não é a única cena que faz isso, tem outra também que o tio tá ali na floresta e a gente vê o vampiro, esse bicho se aproximando e vendo o tio e o tio não vendo ele. Então, em resumo, esse primeiro episódio me deixou muito feliz, muito empolgado para continuar assistindo a série. Gostei demais do que eu vi, é o que eu esperava do Jordan Peele, porque ele geralmente se envolve em projetos que tem um dedo de Jordan Peele ali e ele sabe muito bem como trabalhar esse terror social e tal. E a Misha Green, como eu disse aqui no começo do vídeo, eu não conhecia o trabalho dela até então, mas por esse primeiro episódio já me deixou muito empolgado. Ela mostrou bastante talento aqui, tanto na construção narrativa quanto na construção do suspense e tudo mais. E fico feliz também porque quem é fã de Lovecraft, eu não sou um fã de Lovecraft e tudo mais, mas eu conheço um pouco de como ele trabalha as histórias, eu trabalhava as histórias dele e tudo mais, mas quem é fã de Lovecraft sabe como a maioria das adaptações de Lovecraft pro cinema geralmente não funciona. E aqui, por mais que não seja uma adaptação direta de Lovecraft, e sim meio que uma referência a ele, uma homenagem a ele, eu fiquei feliz com o que eu vi nesse sentido, porque parece que eles entendem muito bem do autor que eles estão querendo retratar, a história que eles estão querendo retratar e tudo mais, e como eu disse, como eles vão interligar muito bem aqui a ficção e a realidade. A literatura vai estar muito presente aqui no livro, não só com Lovecraft, mas com outras obras. A gente vai ver também o Conde de Monte Cristo e tudo mais, e como a série já vai deixando algumas pistas, algumas informações que eles não revelam por inteiro, e a gente vai provavelmente ir descobrindo tudo isso nessa jornada, nessa busca desses personagens. Em resumo, um excelente primeiro episódio, eu tô muito, muito feliz. Eu já tava com uma expectativa muito alta, mas eu não sei se eu esperava um primeiro episódio tão empolgante assim. Semana que vem, com certeza, eu vou estar aqui para falar de novo do segundo episódio. Espero que seja tão bom quanto esse primeiro. Então por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, já deixa o seu like aí embaixo. Não esqueçam de comentar o que vocês acharam do vídeo, o que vocês acharam do episódio, pra gente poder trocar essa ideia, que eu acho que é o mais interessante nessas séries semanais, é justamente a gente poder conversar sobre ela. Também passa no primeiro comentário fixado para ver as nossas outras redes sociais, então o nosso podcast, o nosso Instagram, o nosso Twitter. Por hoje é isso e corta!